Podcast Você Pode Tudo, um oferecimento Nádia Estudicia, Keila Rodrigues, Quebrando Barreiras, Escola Feijões Mágicos e Lava Rápido Litinho Santana. Pois é, gente, nós estamos chegando ao final dessa temporada, desse podcast maravilhoso Você Pode Tudo. Este é o último episódio dessa temporada. E eu tô aqui com a mão suando. Hoje é meu dia de vingança. Eu serei entrevistada. Só que ela não, ela falou que assim, que é sempre surpresas. Assim. Ela me deu um roteirinho. Eu tô dizendo que eu não vou seguir o roteirinho. Vocês conseguem sentir o frio na minha barriga? Vocês estão sentindo aí? Não tô nem um pouco preocupada. Tô com medo. Não, eu não tô. Tô com Você medo. Tá? Eu tô um pouco. Então, lembre de tudo que já passaram na sua mão, na sua frente. Ai, tudo. agora é meu momento. Deixa eu ver se a mão tá gelada mesmo. Tá suada, meio não, tá suada. Que coisa, né? Mas ó, repara, eu tô um suada. pouquinho gelada também. Ó, meu coração tá um pouquinho acelerado, um pouquinho de taquicardia. É pra ter dó, não? É. Não teria dó disso. Tentei. Nádia. Diga! Ai, meu Deus, tô nervosa! De frente para Elaine. Nádia, aonde você quer estar daqui 10 anos, Nádia? Rápido, aonde? O que veio na sua cabeça? Praia. Olha só. Eu tenho... Ela foi honesta. Foi honesta. Demorou para ser honesta, mas foi. É que eu ia falar o nome da praia. Eu fiquei pensando, será que eu falo já o nome logo de cara? Mas não vou falar o nome. Fica filtrando a resposta. Praia. Praia. Qual é o seu projeto, praia? Trabalhar pelo digital. Eu me vejo na minha casa de praia, no meu deck, dando aulas de pilates, de meditações e gravando os meus vídeos institucionais para colocar, alimentando meu canal no YouTube, colocando muitos criativos também dentro do meu Instagram para contribuir, né, com a mentalidade das pessoas. Mas eu me vejo dessa forma. Na verdade, eu me vejo até um pouquinho antes de 10 anos. Eu quero concretizar esse grande sonho. Antes você está onde? Desculpa. Antes. Você está onde? Eu ainda estou na construção. Eu ainda tenho alguns ciclos a serem fechados na minha vida. E como é que você chegou nisso? Como é que você resolveu ir por esse caminho do digital? Por 2 motivos. Primeiro motivo, para atingir muitas pessoas. Não atingir somente as pessoas que estão ali na minha comunidade ibiunense, mas para atingir o mundo, para ajudar brasileiros que estão em outros países. Eu já estive morando em outro país. Aonde você morou? Eu morei em Portugal. E eu sei tudo o que eu passei. Né? O que você passou? De solidão, falta de cumplicidade, estar numa cultura diferente, preconceito. Que tipo de preconceito? Nossa, gente, vocês estão sendo muito séria, muito séria. Preconceito, eu como morei em Portugal, não vou criticar, né, os portugueses, mas eles são pessoas extremamente frias, extremamente calculistas, e eles veem a mulher brasileira como um pedaço, né, de oportunidade, um pedaço de lazer. Um momento de lazer, entende? Então, até foi assim, uma lembrança que me veio à mente. Eu trabalhei num café. Eu fui para lá, né? Faz quanto tempo isso? 20 anos. Hoje a gente acredita que mudou um pouco esse cenário. Pode ser que não tenha mudado muito, mas a gente nunca pode generalizar, né? Sim. Enfim. Mas eu percebo lá, que ainda hoje tem ainda um pouco disso em relação aos brasileiros. Mas isso tem no mundo, né? O mundo tem essa conotação machista, pode ser que tenha uns lugares mais, outros menos, mas isso ainda é uma batalha universal, por assim.
No Mas mundo quando da mulher, no né? mundo da mulher, no mundo feminino. E quando você chegou lá, você então, o primeiro emprego foi um café? Não, na verdade, eu fui para lá para trabalhar com a dança. Olha só, E uma proposta, um convite. sim, eu recebi uma proposta de trabalho. Hum, E eu sou uma pessoa assim, a minha personalidade é de voar mesmo, sabe? Eu não sim. consigo, preciso sempre estar em movimento e gosto muito de viajar, de conhecer culturas e Culturas, pessoas, países novos. sempre. Então, Uhum. assim, viajo sempre que eu posso. Aí, quando surgiu essa oportunidade de poder morar em um outro país e ainda trabalhar com aquilo que eu estava estudando, Gostava. aí eu fui, abracei a causa e fui, entendeu? Quando eu cheguei lá, a realidade não era bem Você essa, era o quê? imagina, Jovem 20, ainda, solteira? solteira, sem Jovem. filho, sei lá. Tinha terminado a faculdade, Uhum. meu primeiro ano como empresária, foi meu primeiro ano de constituição da minha escola de dança, né? Ou seja, na verdade fazem 27 anos isso, né? Faz 27 anos que eu tenho a minha escola. Então, Então assim, você sempre teve essa veia empreendedora, né? Porque você sabe que se você for parar para analisar, sim, sempre. Você se mas formou. mas eu não me formei em gestão Não, no empreendedor empresarial. ele não precisa ser formado para ser empreendedor. Vamos pegar o exemplo dos próprios portugueses. Grandiosos empreendedores. Foram eles que iniciaram muitos dos comércios que a gente tem. E muitos mal sabiam ler, Uhum. sabiam contar. Essencial. Essa risadinha foi bem. Essencial para dar bem. Mas Tá assim, certo. padarias e padarias, comércios, restaurantes na mão de muitos portugueses. Sim. Então, isso lá atrás, né, anos 50, quando também teve muita migração na época do Império, né, eles tiveram assim muita presença, uma presença muito forte no país, no estado, no Rio de São Paulo. Então, eles não eram formados e tiveram grande sucesso. Hoje isso talvez não fosse tão possível, né? Porque hoje a condição mesmo melhorou de estudo. Mas entende, a veia empreendedora, de certa forma, em muitas situações, ela independe Sim, do sim. estudo. Tanto é que você continua empreendedora até hoje e não fez nenhum curso de administração. Sabe quando que eu percebi que eu era empreendedora? Quando eu tinha 12 anos de idade, mas eu não conseguia compreender. Né? Eu até então não Você tinha fazia percebido. o quê né? para perceber? Eu Vender gelatina na rua. Não, eu vendia. Sabe esses produtos assim, lápis, borracha, produtos De papelaria. de papelaria, Sim. mas importadinhos, entendeu? Já tinha lá um pezinho. Aí quando eu Nos comecei a ganhar importados, dinheiro. isso. Então, sabe, a minha vida, Elaine, ela tá inteirinha interligada. Hoje, quando com essa expansão de consciência e que eu tenho e que eu continuo buscando, eu vou percebendo os movimentos da minha As infância. origens, né? Falei, É que nem um fio da meada que você vai a minha vida puxando, sempre esteve puxando, interligada. né? Isso quer dizer o quê também, Nádia? Quer dizer que existe uma coerência na sua vida, né? Ela foi desenrolando, mas de uma forma coerente. Vamos supor, o mesmo bolo de lã, né? Que você foi aumentando, você foi deixando ele cada vez maior, mas não foi assim uma lã aqui, outra lã lá, pega um pedaço aqui, dá um nó aqui. Exato. Né? Então, quando você puxa, é isso que eu estou falando, o fio da meada, vem a mesma lã, só que você consegue encontrar lá aquela pontinha inicial, né? Puxando para hoje, você viu que você tem uma veia empreendedora. Sim. Né? E você também é destemida, né? Então, isso faz parte da minha personalidade. Eu não sei por que eu sou assim. Graças a Deus. Mas eu sou muito corajosa. É melhor do que, não sei porque eu tenho tanto medo das coisas, não é melhor? Sim, sim. Com certeza. Engraçado, você me fez lembrar aí um episódio recente que teve no BBB, para quem acompanha um pouco, muito sabe que teve aquela personagem, né, e uma pessoa muito marcante que é a Bia do Brasil, né? Ela falava o Brasil do Brasil e ela vendia um pouco de tudo. E numa das provas que eles tinham, o campeão, né, que no caso foi o Davi, perguntou para ela, Bia, você só estavam os dois, você não vai
sair, não, você não vai deixar o prêmio para mim, porque ela já tinha ganhado um prêmio antes, né, uma prova, e ele não. E ela vira para ele de uma forma bem natural dela, falou assim, eu não sei desistir. Então, você via que aquilo era dela, porque ali era um momento de cansaço, de muito estresse, e assim, que não tinha nem como a pessoa inventar um personagem ali, né? Então, é um pouco isso, né? Eu não sei desistir, não seria um pouco essa linha? Talvez seja isso. Eu nunca tinha parado para pensar nesse não sei desistir. Eu sempre falo na minha escola, no meu estúdio de dança, toda a minha vida, a Maria Eduarda está aqui para não me deixar mentir. Desistir não é uma opção, né? Então, por exemplo, uma bailarina minha, que o sonho de toda bailarina é subir na ponta, aí quando sobe na ponta, não quer. Por quê? Porque dói, porque sente, porque o músculo queima, né? Porque é uma outra formação estrutural que a gente tem que colocar ali. E ela tem que ter esse entendimento. Por isso que não é assim, aleatoriamente, que se coloca uma sapatilha de ponta. Sim. E aí eu sempre falava, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Entende? Por quê? Para mostrar que a pessoa ela tem que ter a determinação. Nós temos a opção de ser vitorioso ou derrotado. Tudo depende do seu foco e da determinação que você mantém na sua vida para você atingir aquele objetivo. Eu acho que atrás disso tudo, que parece uma coisa bem solta, né? É a dança, a venda, a viagem, né? O pioneirismo. Atrás disso tudo tem um pilar muito forte que você transparece, que é o da disciplina, você não acha? Sim, totalmente. Extremamente disciplinada. E a disciplina traz muitos resultados. Sim, sim. Isso é um ponto positivo, assim, que eu vejo em mim. Sou determinada, sou focada, sou disciplinada e destemida. Não tenho medo. Isso. Porque eu me preparo. Se eu tiver com medo, eu não vou com medo. Isso. Eu vou me preparar para eu ir. Bem, entende? No sentido de planejar, de se preparar, Isso. de criar uma estratégia, um caminho para não desistir. Exato. Porque se vai de qualquer jeito, a possibilidade de encontrar problemas e desistir. As circunstâncias vão vir, independente. Os problemas vão vir. As circunstâncias da vida vão chegar. Então, se você não tiver essa convicção, aí você recua. No primeiro obstáculo você recua. Então você tem uma cabeça estratégica. Sim. Eu sou estrategista. Você mapeia a situação. Então entende-se por aí que as coisas não foram acontecendo por acaso na sua vida. Quando você fala assim, tá tudo conectado, mas você também foi conectando, construindo, criando uma estratégia para que as coisas acontecessem, não é verdade? Então, de certa forma, não. Por exemplo, hoje eu estou como terapeuta, trabalho com terapias holísticas. Mas eu não determinei isso para mim. Eu não imaginei que isso fosse acontecer comigo. Não é isso. Não é que você criou a estratégia para chegar aqui. Não. Você criou a estratégia para ir se conectando, sendo una, sendo toda, sendo coerente com as coisas que você acreditava, criando estratégias para que essas coisas acontecessem. O caminho onde elas iam dar, eu acho que aí foi até uma surpresa que você foi. Só que a falta de temor fez com que você chegasse onde você chegou. Mas elas estão conectadas, entrelaçadas, como elos, assim. Totalmente. E tem uma estratégia por trás. Isso não quer dizer que você criou uma estratégia assim, eu quero ser terapeuta holística lá na frente. Não é isso. Mas o caminho, você foi criando estratégias para realizar o que você gostaria. Exato. Isso. E você sabe que tudo na minha vida, as coisas foram acontecendo e tudo que chega para mim, eu procuro abraçar. Entende? Quando faz sentido, lógico. Isso. Por exemplo, o podcast. Né? O podcast chegou para mim de uma forma assim completamente inusitada. E como é que surgiu esse podcast assim? Porque você, na verdade, acabou se tornando terapeuta, né? Explica para mim como é que foi esse pulo de se tornar terapeuta para o podcast. O podcast veio primeiro. O terapeuta veio depois. Mas eu já enxergo você terapeuta antes do podcast.
uma pessoa me falou isso. Que eu sempre fui terapeuta. Isso, também enxergo assim. Uma outra pessoa também me Talvez disse o isso. rótulo terapeuta holística, que seja, veio depois, porque você fez a formação. Isso. Mas o trabalho já era. Eu fui buscar entender Isso. por que isso estava chegando para mim e por que é que eu estava sentindo vontade de ser isso, né? Aí eu fui comecei a encaixar outras peças do quebra-cabeça da minha vida. Não, buscando informações, fiz muitos cursos, comprei mentorias, livros e leituras, entendimento, participando de encontros, workshops e tudo mais. Porque eu gosto de aprender, né? E quando o assunto me interessa, mais ainda que eu quero entender. Então, estar como terapeuta hoje, eu falo terapia holística, porque o que é um terapeuta holístico? É aquele que consegue ver o ser humano como mente, coração e espírito. E é aquele que consegue interligar essas três áreas. Esses três planos, né? Do ser humano. Tá, então eu me vejo como terapeuta holística por esse motivo. Só que eu trabalho o lado vibracional da pessoa. Agora você vai entender por que a academia e o podcast e depois o vibracional. Tá, todo mundo sabe, hoje não é segredo para ninguém, que a lei da vibração é a lei primária, a lei da atração é uma lei secundária. Então você consegue concretizar na sua vida aquilo que você vibra. Então, se você está vibrando positividade, alegria, amorosidade e todas aquilo que te traz felicidade, te coloca para cima, e você se permite enxergar o lado bom de tudo na sua vida, você consegue mudar a realidade da sua vida. Aí, tudo que você pensar na lei da atração vai acontecer. Ao passo que, se você vibrar em baixo astral, né, na raiva, no ódio, na inveja, aí a sua vida vai sempre ficar naquele nível de consciência baixo. Baixa vibração. Ah, mas por que ela consegue e eu não? Porque você está vibrando baixo. Então, vamos mudar essa vibração. Então, quando eu percebi isso, eu falei, caramba. O que eu vou vibrar? Não, é assim, aí foi quando eu percebi, Elaine, que a minha escola de dança, o fato de eu querer ter feito educação física, que eu tenho minha primeira formação foi educação física. O que é educação física? É você educar o seu corpo. Só que o seu corpo não é apenas ossos e músculos. É mente, é coração. Já diziam, né? Mente sã. Mente sã, corpo sã. Eu sou dessa época. É uma época que data lá dos gregos, romanos. Não, é que hoje em dia ninguém mais fala esse termo, bem, né, mas amiga? Quem estudou sabe. Viu? Ninguém fala esse termo mais. A época, eu sou dessa época que se estudava, então. Esse termo também é obsoleto, mas enfim. Tá bom. Mas vindo de quem vem, né, gente? Real. Não, é real. Mas é real. Não, total. E aí tá. Aí, como chegamos no podcast. Aí, então, daí, através da educação física, veio a dança. Que a dança é o quê? É o trabalho das emoções. Isso. Sabe? Dentro do Mindfulness que eu trabalho, é a dança. Que você consegue se concentrar em outra coisa ali e tal, e organizar as suas emoções. Externar aquilo que você está sentindo. Então, a dança surgiu na minha vida e me trouxe esse entendimento, essa sabedoria. Que eu entendo isso hoje, ok? Que fique bem claro todo mundo, né? Eu entendo isso hoje, que estava tudo interligado. E o fato de eu querer abrir a minha escola foi quando eu engravidei do meu menino. Eu engravidei do meu menino. O pai dele sumiu, não assumiu. Ele sumiu, não assumiu. E eu me vi ali, arregaçando as mangas, guerreira, com coragem. Falei, não, é meu filho, eu cuido, né? E foi quando eu decidi ter a minha escola, que eu falei, não, eu preciso ter algo concreto para deixar para o meu filho. Imagina, eu acabei de ficar grávida, descobri que eu estava grávida, já veio assim, ó, os planos na minha cabeça. E também conciliaria, né, trabalho e o cuidado com o filho. Assim, né? Sim. Então, eu trabalhei já por CLT, mas eu entendi que eu não sou uma pessoa também que consigo ficar num local todo dia, sabe? Eu tenho a minha escola, o meu estúdio, mas assim, eu entro nas salas, eu
tenho as minhas reuniões, eu tenho liberdade para poder atender os pais e dar atenção, né, fazer o meio de campo. Tá, aí então resolvi montar a minha escola e a escola foi crescendo, foi se desenvolvendo. Lógico que foi um mar de rosas, óbvio que não. Ibiúna, né? Ibiúna, Uhum. Cidade de interior, uma cidade rural, agrícola. Isso era uma inovação, E assim, e o Brasil, na verdade, ele não é um país culturalmente cultural. Entende? A cultura do Brasil não é aquela cultura que abraça a causa dos artistas. Hoje em dia, ainda, a gente sofre muitas consequências. Né? E considerando, às vezes, então, imagina 20 anos atrás, né? interiorana, 20 anos atrás, tudo isso pesa. Foi ousado, né? Sim. Foi um ato de ousadia. Mas né? eu tive de novo coragem, eu não sei porquê, eu não sei nem como. Entende? Mas eu não. Eu acreditava nisso. Pelo filho também, né? Acho que um pouco. E eu acho que a minha espiritualidade também sempre teve muito forte. Te deu muita fé. Não sei. Pra seguir em frente. Acho que eu tinha hoje muitos você seres de luz perto de mim. Mas você acha uma mulher de fé? Sim. Então, uma mulher de fé. Hoje, sim, com certeza. Eu não conseguia perceber isso naquela época, né? Por falta de maturidade e de autoconhecimento. Mas hoje eu vejo tudo. Você pode tudo. E aí... Tô chegando no Você Pode Tudo. Você pode tudo. Eu tô explicando tudo isso, a gente precisa entender assim. Começou a chegar muita gente para mim. Para ser atendido. Para ser atendido com as minhas aulas. Com as minhas aulas. Revelei aqui o segredo. E eu comecei a gostar de lidar com as pessoas. Eu comecei a gostar de ter pessoas. E comecei a gostar de perceber que as pessoas estavam precisando dos meus serviços. Seja para aprender a dançar, seja para espairecer, para trabalhar a cabeça, para trabalhar um sentimento. E aí, você viu que eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Não, imagina. Não, eu também não gosto muito. Não gosto, né? Não, eu tô até fazendo um exercício. Agora, meio budista, foco total. Entendi. Mas as pessoas foram... E aí, um belo dia, o João, que trabalha no marketing do meu estúdio, ele chegou, estava no auge, assim, de podcasts, e aí ele falou assim, você gosta tanto de falar, então, o que você acha da gente fazer um podcast aqui dentro do estúdio? Só uma brechinha, você gosta de falar? Eu também gosto, mas tenho aí a vida acadêmica professora, mas você também foi professora, sim, né? Sim, então, inclusive eu tô usando um anel hoje, olha lá, coincidentemente. Um anel hoje. Você vê, eu dei aula e fui coordenadora, tantos anos não tenho um anel tão bonito desse. Olha o recalque. Parabéns, hein? Vou dar parabéns. Olha o recalque. Não, mas você vê que é significativo. Sim, o gostar de falar também fez você buscar o magistério, né? Que é um pouco da comunicação. Amiga, o magistério eu fiz na força do ódio, porque a minha mãe quis que eu fizesse. Não teve essa coisa não teve romântica, né? Não teve. Mas te serviu para alguma coisa? Totalmente. Hoje você tá na força do amor? Tô. Mas eu mas eu não... Mas você continua falando. Não importa, você continua levando. Eu não dou aula. Aí você dá aula. Você não dá aula? Não, eu dou aula, tô trabalhando com Pilates ainda, né? Mas você dá aula. E com as minhas mentorias. E a mentoria não é uma aula? Total. E aqui a gente não tá dando uma aula? Sim, com certeza. Você usa, né? Você dá aula. É uma outra forma de você ensinar. Sim, com certeza. E aí ele também trabalhava no seu estúdio, o João. Isso. Aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, vamos fazer vamos montar um podcast aqui, porque você, né, gosta de conversar com as pessoas e gosta de saber das histórias das pessoas. Isso é fato, eu sempre gostei. E eu gosto de conversar com gente inteligente, eu aprendo tanto, sabe? Que bom. Assim, algumas pessoas, entendeu, gente? E aí a gente começou. Isso só que faz quanto tempo? Foi na época de pandemia, alguém lembra? Foi antes da pandemia. 19? Não, acho que foi antes da pandemia, um ano antes da pandemia. 18. Ela começou em 19. Foi antes da pandemia. Então, estamos aí com 5 anos no mínimo. Aí a gente parou na pandemia, quando a gente retornou, aí eu já retornei fora do podcast. Eu falei, porque daí quando a gente retornou da pandemia, eu tinha que reestruturar meu estúdio de dança, porque eu tinha parado tudo, né? Então a gente teve que
tive Como é que que... você se virou nessa época de pandemia, hein? Fui pra Você internet. dançou, né? Dancei literalmente. Nossa, obrigada. Aí você dançou. Dancei legal. Mas aí você recorreu à internet. Isso. Salvou muita gente. Muito. E é por isso também que eu vi, na verdade, a pandemia para mim, um lado positivo, foi o fato de eu ter ficado em casa. Porque eu trabalhava muito, eu sempre gostei muito de ficar no meu estúdio e levando os meus filhos para lá e para cá. Eu já tinha Elisinha, né? Sim. Então, eu amei ficar em casa. Amei ter que abrir meu computador ali para dar aula. Terminei a minha aula, já estava ali, já ia para o meu quarto, já ia para o meu banheiro, já tomava meu banho. Já Já... tem essa conexão desse momento com o seu sonho daqui do deck, Sim, de ficar lá, fazer a sua aulinha. Foi quando eu percebi que era isso que eu queria. Isso. Então Foi você quando eu se percebi. conectou com um novo sonho aí. Sim. A pandemia, infelizmente, ela matou muitos sonhos, mas ela fez nascer outros, né? Outros Tantos sonhos. outros. Mostrou outras possibilidades. Isso. Entendeu? Então, E é isso que eu total quero. ligado. Vou me desligar do meu estúdio? Óbvio que não. Mas eu estou trabalhando com a minha equipe, que é meu time, não é uma equipe, é meu time. Sim. Trabalho com eles assim todos os dias, inclusive com a mentalidade para que eles tomem conta disso, né? Porque quando eu conseguir essa façanha na minha vida, eu sei que o meu estúdio estará em boas mãos. E aí também o podcast, ele está passando por um novo formato. Você acha que já é um preparo para esse futuro? E que formato que seria esse que vai se conectar lá na frente? A minha intenção sempre foi, na verdade, eu sempre gostei muito quando eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, né? Eu retornei com o podcast junto com a Cris. E aí eu percebi... A Cris Valente da TV Osasco. Linda. Beijinho. Minha super amiga. E nossa super amiga. Linda, maravilhosa. E aí eu... Aliás, eu conheci ela através da Cris Valente. Foi mesmo? E aí eu sei que através de tudo isso que aconteceu, eu entendi que eu gostei dessa experiência e queria fazer ele em formato itinerante. Só que o meu nicho é um nicho holístico, né? Então, eu estou fazendo uma compilação, uma reestruturação dos seus conteúdos, dos materiais. Tudo. O nome vai mudar, a gente está fazendo um registro da marca, porque é uma empresa, é um empreendimento. Eu estou montando um espaço diferenciado, que a gravação vai ser feita num jardim, dentro do meu estúdio de dança, né? Porque aí já tudo conectado tudo ali, e desconectado ao mesmo tempo. E aí a gente também vai ter o lado itinerante, que é o fato de ir até os locais, nos lugares, mostrar outros ambientes. E se eu quiser ir para um outro país, eu posso estar levando meu podcast. Se eu quiser ir para a praia, se eu quiser ir para a montanha, eu estou levando meu podcast. O que eu preciso? De uma câmera, certo, Fábio? E de internet. E de muita vontade, muito conteúdo para abraçar e entregar, que isso já parece que é uma máquina, tem de sobra aí, né? Eu acho que o que eu preciso é manter essa felicidade, manter essa energia boa que eu tenho. Isso é um problema. Você vê isso como um problema? Você está falando que precisa manter, eu estou querendo saber, é um problema. Não. Então, você não precisa. Não, mas vai que de repente lá pra frente, né? A gente vai envelhecendo, a gente não sabe, né? Mas eu quero. Não sei, você vai envelhecendo? Meu espírito não. Meu espírito vai então tá bom. Então, tem problema? Não tem. Obrigada. Aí você vai relatar a experiência que você está vivendo no momento, vai trabalhar aquele momento. É aquele momento da fase da vida. Exato. E passa mais 5 anos, você São trabalha ciclos, mais. São ciclos. Como você está agora, pelo que eu sinto, iniciando um novo ciclo, uma nova fase, né? Esse ano está se remodelando, preparando você com a cabeça estrategista para daqui mais 10 anos ou 20 anos. Então, você já está se organizando para isso. Há possibilidade de coisas acontecerem que faça com que tudo vá por água abaixo? Mas assim, seguindo a sua história e o seu planejamento atual, a possibilidade é de muito mais sucesso. Concorda? Concordo, aceito e me permito. E agradeço.
Agradecer, assim. Tem alguma frase, algum mantra, alguma ideia que você gostaria de deixar aqui? Lógico, só para esse momento, depois ela volta, tá na despedida, né? É só esse fim de formato, né? Mas olha o tempo ali, amiga. Lá, podcast. Tem algum formato, alguma ideia que você gostaria de passar para nós, para eles? Tem uma frase. Volta lá para a câmera. Vou ler para vocês. Olha então. Lá e fala. Eu tenho vergonha de olhar para as câmeras. Tem uma frase que eu tomei para mim quando eu fiz quando eu aceitei essa transição, né, de carreira ou de vida. Não é o que te acontece, e sim como você lida com a situação. É uma frase de Daisaku Ikeda, que ele foi um filósofo humanista, ele faleceu esse ano, um filósofo humanista e mediador da paz mundial, budista. E quando eu li essa frase, eu tomei para mim que realmente não é o que me acontece, é como eu lido com a situação. Então, a gente tem que aprender a mudar a nossa forma de enxergar as coisas que chegam para nós, né? E quando a gente consegue sentir, lei da vibração, quando a gente consegue sentir isso, a vida da gente transforma. A vida da gente transforma. É uma coisa que a gente sente. O amor pelo que faz, o amor pelas pessoas, e você olhar nos olhos das pessoas e você não julgar as pessoas. Então, essa frase eu tomei para mim. E tem 3 mantras, né, que eu falo assim, que são frases também que são extremamente importantes para a gente fortalecer a nossa mente. Primeiro, sou plena. Sou plena. Segundo, dinheiro, vamos dizer assim, bati o carro, eu tô endividada, mas eu tô plena. Peguei uma gripe, peguei um resfriado, tipo assim, mas eu tô plena. Inteira. Isso, entende? Não é o que me acontece, é como eu lido. Então, entendeu? Eu sou plena. Segundo mantra. Tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu abro os meus olhos todos os dias de manhã, agradeço, gratidão pela vida. Obrigada por me dar essa oportunidade de acertar mais um dia. Eu sou uma pessoa falha, eu sou muito feliz por ser uma pessoa falha, eu sou muito feliz por ser imperfeita, né? Porque através da minha imperfeição eu consigo me corrigir, aprender muito mais. E consigo também ver o outro de outra forma. Terceiro, sou plena, tenho tudo o que preciso, nada me falta nessa vida. Nada me falta nessa vida. Quando você começa a interiorizar essas 3 frases, tudo se transforma. Mas, a minha vida tá um caos. Você tá vivo. A minha vida tá um caos, mas você tem o seu trabalho. Entende? Então, o que as pessoas precisam, eu tenho sua potência, você tem o seu trabalho. Perceber é a potencialidade que elas têm dentro delas. A energia vital. Nós temos a nossa própria energia. A gente deve cuidar, o nosso próprio né? poder. Cuidar com muito carinho, né? As pessoas esquecem. Então, agora eu queria que, para finalizar essa entrevista... Ai, gente! Você foi muito essa Elaine foi demais. Eu queria que você fizesse um agradecimento ao universo pela sua história, pela sua caminhada, por tudo que você passou, superou, que te fez chegar. Ai, gente, me deu até vontade de chorar agora, de emoção. Eu, na verdade, é uma coisa assim que eu agradeço todos os dias. Vou agradecer aqui, ao vivo, né, e nas redes sociais. Mas eu agradeço por todos os nãos que chegou para mim. Eu agradeço por todas as puxadas de tapete, por todos os arrastões, os tropeções, por todas as minhas quedas. Você já ouviu aquele quadro Nona Onda? Conhece, né? O quadro Nona Onda. Tem um conto budista desse em cima, que foi até Daisaku Ikeda mesmo que fez uma análise em cima desse quadro Nona Onda, que é o seguinte: a nossa vida é assim, é uma onda atrás da outra.
até que você passe a 9ª onda. Então, assim, e quando você vai superando, pare para analisar. Agradeça por cada superação. Eu agradeço ao universo por essa pessoa que eu sou, pelos pais, pela família que eu entrei, pelos filhos que chegaram na minha vida, pelas pessoas, todas, que vieram para mim também e que me trouxeram muitos ensinamentos na vida. São esses ensinamentos e tudo que aconteceu comigo que eu me sinto capaz. E eu sei que pode vir o que vier. Eu vou continuar. Obrigada. Ai, obrigada. Que vontade de chorar. Essa é a última gravação dessa temporada. A gente vai voltar na próxima temporada, tenho certeza, assim, com muito mais brilho, com muito mais luz, com muito mais informação, com muito mais energia e sempre aí trazendo o que eu puder para poder contribuir. É isso que eu quero. Certo? Encerramos aqui essa temporada com Nádia, dando esse testemunho para o universo, sendo assim, Nádia sendo Nádia, agradecendo esse momento, e eu agradeço aí humildemente a oportunidade de estar aqui conversando com ela e trazendo um pouquinho mais da história dela para vocês. Você se saiu muito bem, amiga, como entrevistadora. Cuidado, hein? Gente, um super beijo. Beijinho. Tchau.